Primeiro, queria agradecer a presença de todos vocês. Eu acho que são temas extremamente relevantes aí para as pautas que estão nas cadeiras dos executivos, né? Para nós é uma honra receber grandes nomes de referência e clientes estratégicos do ponto de vista da arquitetura SAP, do landscape SAP hoje. E a Prime ela vem nos últimos anos trabalhando e se reinventando dentro de uma estrutura cada vez mais latente, né, que é a estrutura do S/4HANA, a estrutura do BTP, e algum tempo atrás vem um temperinho aí de inteligência artificial, que com certeza hoje faz parte da agenda de quase todos vocês aqui no dia a dia ou na semana, né? E a gente muito conectado, muito antenado com isso, faz parte do nosso planejamento estratégico, está se posicionando dentro dessa vertical de inteligência artificial. E a ideia hoje é a gente falar um pouquinho de inteligência artificial, falar um pouquinho sobre reforma tributária e quais os impactos que isso vai ter dentro do ecossistema SAP. Tá? Então, a ideia é ser um bate-papo descontraído, a gente trazer aqui conteúdo para vocês. Na figura do Kleber, aí tá nossos amigos, nossos clientes de Dexco, que têm uma arquitetura e uma maturidade no landscape do SAP, tanto na movimentação do ECC para as estruturas de S/4HANA, quanto no que a SAP vem preconizando hoje, quanto melhores práticas de execução e trabalho com movimento de arquitetura em inteligência artificial. Tá? A gente está aqui para atendê-los. Provavelmente, em algum momento, a gente vai se encontrar, vai trazer para vocês aí tudo que a Prime está fazendo. A ideia não é fazer aqui uma apresentação do que a gente vem fazendo, mas é trazer para vocês conteúdo de qualidade. E fiquem à vontade aí para estar colocando perguntas, para estar trazendo aí insights que sejam valiosos para nós. Mais uma vez, obrigado. Clebão, vem para cá, meu amigo, o palco é seu. Alô, alô. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Falando um pouquinho aqui da nossa estratégia, tá? Como que a gente vem trabalhando o Business Technology Platform e a inteligência artificial na Dexco, tá? Apresentar aqui um pouquinho antes. Né, para os mais antigos de SAP, eu sou o famoso Clebinho, que todo mundo fala. Eu me chamo Kleber Santos, tá? Tenho aproximadamente agora, né, esse slide aqui eu tomei um pouco lá do BTP Experience, que a gente fez a apresentação lá também, tá? Mas eu tenho aproximadamente 19 anos na área, então comecei como ABAP, como a grande maioria do pessoal, tá? E estamos aí, né, desde 2016 trabalhando com, né, essa sopa de letras, né, SAP Cloud Platform, Business Technology Platform, enfim. Desde 2016 eu trabalho especializado nessa área, tá? Falar aqui um pouquinho da nossa casa, tá? Então, né, eu, o Carril, o Dantas e o Filipinho aqui, que nós estamos aqui presentes, tá? Nós trabalhamos na Dexco, nós somos a maior casa de marcas de construção, tá? Reforma e decoração do Brasil. E a gente compreende, muito provavelmente na casa de vocês têm os nossos produtos, tá? E nós somos detentores das marcas Deca, Portinari, Hydra, a própria Duratex, que muito provavelmente vocês mais conhecem, Castellato, Ceusa e Duraflor, tá? Temos aproximadamente um pouco mais de 73 anos de história e trabalhamos basicamente com a proposta de oferecer soluções para melhor viver. Vou falar um pouquinho, tá, pessoal? Eu sei que o tema é inteligência artificial, só que a gente tem uma compreensão de que, basicamente, dentro da Dexco, a gente teve que estabilizar nossa casa para a gente conseguir ter os melhores resultados, tá? Então, a gente trouxe aqui um pouquinho como que a gente estruturou desde o início da nossa conversão de S/4HANA e o embarque no Business Technology Platform, como que a gente veio estruturando, tá? Então, inicialmente, a gente começou, como a grande maioria dos clientes, a gente começou com integração. Então, basicamente, com SuccessFactors, a gente ativou os nossos tenants para integrar realmente os nossos resultados e toda a parte de onboard e offboard de colaboradores, tá? E resultados. 2020, com os nossos primeiros aportes do projeto de S/4HANA, a gente fez o General Release da parte do CPI, então a gente começou a trabalhar todas as integrações. A gente tem uma grande missão que, basicamente, todas as nossas operações de serviço são API First, então todas as nossas operações elas sempre são orientadas a partir, primeiro, do conceito de integrações, para depois as realizações em si, tá? Então ali a gente começou a estruturar essa nossa vertente, e foi mais ou menos quando eu entrei na Dexco também, tá, pessoal?
E em 2021 a gente começa realmente a trabalhar o conceito de sensibilidade. Então todas as nossas... aqui a gente já começa a trabalhar com o famoso Clean Core, tá? Então basicamente a regra do jogo era... Tudo que não é competência standard do SAP, a gente vai portar isso para fora. E a gente elegeu, na época, era o SCP, ainda na camada New, que era uma instância Java, era uma outra brincadeira. Mas em 2021 a gente começa realmente a portar o antigo Portal do SCP e todas as tecnologias de sensibilidade a gente começou a portar em 2021. Para 2022, a gente começou a trazer o modelo de dados. Então, por exemplo, no BTP Experience a gente falou um pouco do Gaia, que é uma solução que a gente faz toda a catalogação e expansão de produtos, tá? Então, em 2022, a gente instancia o HANA Cloud e todo o modelo de extensão dos dados, a gente começa a utilizar essa plataforma de trabalho. Utilizamos o CAP, né? Então a gente foi um dos primeiros adopters do CAP aqui no Brasil, na versão 0.9, pelo que eu lembro. Então a gente começou a sofrer pra caramba com o framework. Já era um framework bem legal, porque ele agilizava a construção realmente do back-end e do front-end das aplicações, mas enfim, como todo early adopter, a gente penou bastante também, tá? E também agora a gente também começa a trabalhar as aprovações. Então, todos os nossos ritos de aprovação de objetos que não são nativos do S/4HANA, a gente traz aqui. Temos algumas soluções bem legais, por exemplo, como a parte de aprovação de crédito financeiro. Então, quando a gente tem o aporte suplemento dos valores de business partner, a gente sempre orquestra isso aqui orientado à nuvem, tá? Em 2023, aí, né, coordenado muito pelo Carril e pelo Dantas, a gente começa a ver que a gente começa a ter que ter insights de valor sobre o que a gente está produzindo. Então, em 2023, a gente implanta o Cloud ALM e também começa a orquestrar os nossos pipelines de dados para a parte de inteligência, que tem o Filipinho aqui com a gente também, para a parte de Data Intelligence. Então, a gente começa a exportar os nossos dados realmente para a gente gerar valor e consistir resultado. 2024 foi um ano que a gente conseguiu aportar bastante tecnologia na empresa, né? Conseguimos aumentar ainda mais a utilização do CAP como framework. Toda a nossa parte de estruturação, então o nosso streaming de dados, né? Eu vou mostrar daqui a pouco um pouco como que fica a estrutura de informação dos LLBs externos, coisas que a SAP não entrega. A gente viu que acoplar essas tecnologias com comunicações intrínsecas era muito problemático para a gente. Então, primariamente, agora a gente sempre trabalha orientado a eventos, né? Então, API First para os LLBs consumirem e todo o nosso streaming de informação é sempre orientado a eventos, tá? Trabalhamos algumas coisas também com a DataSphere, então, né, a gente tinha o Data Intelligence, ainda temos, e a gente trabalhou o DataSphere fazendo em modo de POC. E aqui, finalmente, a gente começa a gerar valor, a gente vai falar um pouquinho sobre inteligência artificial. Implantamos em 2024 aqui o Signavio, então agora eu consigo entender quais são os meus pain points na empresa, o que eu tive o que eu posso melhorar, o que eu consigo trazer de resultado já com o Signavio Process Insights, tá? E aqui para 2025 é o nosso plano, daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre ele, mas é basicamente conseguir que meu cliente, meu usuário especialista, o meu key user consiga gerar suas próprias aplicações. Vou falar um pouquinho também sobre a eCore, que é um pouco do tópico de hoje que a gente vai falar. Process Intelligence, para eu conseguir data minings além do que o Signavio o Process Insights me gera. LeanIX, para eu conseguir catalogar toda a minha cadeia de valor e como eu executo minhas capabilities, tá? Vou evoluir a minha parte de Event Mesh para o Advanced, para conseguir ter uma maior orquestração de dados. E aqui a Joule no S/4HANA, que eu vou falar também sobre um pouquinho da 2023, que é para onde a gente está indo, tá? Como eu disse, tá, pessoal? Então a gente é basicamente API First, então todas as nossas tecnologias a gente sempre trabalha orientadas a API. E aqui é um pouco da nuvem de como que a gente suporta a operação, tá? Então o nosso primeiro estudo, quando a gente recebe as necessidades dos nossos clientes internos, é entender se aquilo é uma extensibilidade nativa do SAP, se basicamente eu vou ter um Fiori, uma necessidade, ou só tenho um LLB especialista que vai trabalhar melhor. A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre ChatSync também, que foi uma adoção que nós fizemos também na casa, mas basicamente a eleição ali é que basicamente tudo seja por fora da SAP para que a gente consiga ter uma maior speed-up nas nossas atualizações de sistema, tá? Então, basicamente, como eu disse, tá? Sempre via APIs, todas as funcionalidades. Todos os LLBs vão comunicar através do Integration Suite. Então, basicamente, todas as nossas integrações trabalham orientadas a essa infra de integração, tá?
Todas as aplicações, né, a gente está portando para esse próximo ano, desse ano e para o próximo, para a gente utilizar o Fiori de ponta a ponta para todas as adoções, e as que a gente já utiliza hoje, sempre trabalhando com extensibilidade antes de recriá-las do total zero para a gente conseguir ter maior entrega de valor, tá? E sempre, como eu disse, avaliação de requisitos para eliminação de funcionalidades redundantes. Então, às vezes, em grandes empresas, quando o cenário é muito disseminado, a gente não consegue muitas vezes controlar os requisitos. Aqui, basicamente, a gente tem uma área de arquitetura bem concisa para que todos os requisitos sejam, o túnel delas sejam para nós e que a gente consiga avaliar tudo isso. Como é que a gente pensa a IA dentro da Dexco, tá? A gente tem muito esse temor de mercado de que basicamente a IA vai substituir a todos nós, e que basicamente a AGI vai vir e vai substituir. A nossa visão atual é que não. Que basicamente o que a gente tem que fazer, não só para nós, quando a gente fala de cliente, a gente pode falar tanto dos nossos clientes internos, né? Quem é a arquitetura, que está representado por nós, atende, e também vocês como consumidores finais, tá? Então, a nossa principal missão é, com a IA dentro da Dexco, disponibilizar uma experiência personalizada, ou seja, quando, por exemplo, o Kleber entra nos Omnichannels da Dexco, como que eu tenho o catálogo de produtos que melhor representa ele, o que está faltando na casa dele, o que eu tenho de novidade sobre replacement dos produtos dele, tá? Otimizar a nossa eficiência operacional, vou falar daqui a pouco um pouco sobre como que a gente tem os nossos portais de inteligência artificial, vou ter alguns screenshots aqui que eu trouxe para cá, tá? Democratização de conhecimento, a gente sabe que, principalmente, né, as LLMs de mercado, elas são ótimas nisso, né? Então eles conseguem sumarizar grandes conteúdos em itens que os humanos melhor conseguem entender. E prover segurança também e prevenção de riscos, né, através de detecção de itens anômalos. Por exemplo, a gente tem alguns casos de uso dentro da companhia sobre contratos jurídicos, que basicamente a gente consegue subir os contratos e conseguir verificar que as LLMs conseguem, por exemplo, entender se aquilo tem algum item anômalo dentro do processo de confecção do contrato do prestador. Né? Aqui junto do time do Filipinho, né, a gente, né, a Érica e os meninos fizeram um portal, né, então a gente trabalha basicamente orientado ao SharePoint. E toda hora que um colaborador novo ele acessa, né, a nossa intranet, a gente tem alguns grandes portais que trazem essa democratização. Então o colaborador ele consegue entender basicamente qual é a missão e o que ele consegue utilizar de IA dentro da Dexco, tá? Então basicamente naqueles pilares que eu disse anteriormente, tá? A gente embarca esse colaborador, né, o que é uma IA e o que ela nos proporciona. Então a gente proporciona o letramento, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre um portal que nós temos, tá? A gente consegue ter a governança disso, né? Porque basicamente é uma solução proprietária nossa, a gente consegue controlar quantos tokens ou o que ele está acionando, tá? Então a gente consegue ter uma governança. A gente também, nesse mesmo portal, a gente tem as demonstrações de casos de uso, que eu vou falar daqui a pouquinho sobre a Joule também, sobre a parte da Cloud Code, que a gente também tem a utilização, tá? E também temos a atualização contínua, né, aqui, através das newsletters embaixo dessas wikis aqui, que elas retornam para os nossos colaboradores quais são os riscos, o que está acontecendo, o que eles devem seguir, o que eles podem utilizar com inteligência artificial, tá? Aqui a gente entra um pouquinho nas utilizações efetivas, tá? Não sei se ficou muito bom ali o print, mas basicamente, né, algumas boas dicas que a gente fala lá dentro da casa sobre os famosos GPTs é que, na curiosidade, não sei se é de conhecimento geral de todos, é que a gente, uma vez que você imputa os dados da tua empresa num chat GPT que não seja das ofertas Enterprise, por exemplo, ele tem o retrofit de alimentação. Então, você tem que tomar um pouco de cuidado da informação que você coloca, porque muitas vezes pode ser que um competidor de vocês acabem absorvendo aquela informação. Então, foi uma adoção da Dexco implantar o seu próprio item, tá? Então, a gente tem nas LLMs na oferta Enterprise e temos uma implementação nossa de que todos os nossos conteúdos só podem ser alimentados a partir dessa própria IA, e a partir dela aqui também a gente conseguiu, né, a gente vetorizou todas as informações da Dexco, e aqui é um grande guru para todos os colaboradores, e a partir daqui ele consegue entender todas as normativas, todas as regras, tudo que ele pode ou não pode fazer, e aqui fica um ponto legal de acesso, tá? Aqui falando um pouquinho dos próximos slides que eu vou falar, é como a gente orienta a nossa estrutura de informação, né, e como que a gente propaga, né, e a gente vai propagar, né, pelo menos no ESIS agora da SAP, como que a gente vai trabalhar a IA orientando ao BTP, tá? Então basicamente a grande oferta da SAP é o SAP AI Core
e o AI Launchpad. E aqui vou mostrar para vocês alguma coisa que a gente já fez com a Joule também, mas basicamente a gente vai orquestrar todas as utilizações das IAs do BTP e também muito potencialmente de outras tecnologias que a gente tem na casa, orientado sempre ao AI Hub com o AI Core e o AI Launchpad, tá? Aqui é um pouco da facilidade e da transformação que a gente está fazendo na casa, tá? A gente entende que para as gerações igual eu comecei, quando a gente tinha aquelas telas, né, quadradas e clássicas, aquilo era o suprassumo de tecnologia, a gente entende que para a nova geração isso já não vai ser mais a verdade. Então aqui é um exemplo, tá? Eu não sei se ficou muito bom ali na renderização, mas basicamente aqui é uma implementação utilizando MCPs, que é um novo tipo de protocolo em que, a partir de linguagem humana, eu consigo orquestrar itens por baixo dos panos para que eles façam itens processuais. Aquele processo que eu falei para vocês que nós somos API First, aqui nesse processo o meu usuário ele pediu para criar uma ordem de venda, ele passou alguns dados básicos, né, como o cliente, o material, a quantidade, quando ele queria expedir aquela ordem de venda. Isso aqui invocou algumas loucuras ali embaixo de um MCP e a gente consegue criar ordens de venda. A gente entende que para os próximos anos a gente também vai ter que refatorar a forma que a gente entrega a nossa experiência para o nosso cliente interno, tá? Então aqui é uma forma que a gente está estudando, aqui ainda é uma POC, ainda a gente não tem uma General Release dentro da Dexco, mas a gente está muito propenso a entender e disponibilizar esses MCPs e essa tecnologia para que o cliente, o nosso usuário final, ele consiga embarcar isso na IDE ou na base de conhecimento que ele use com as LLMs de mercado, tá? Sempre com aquele conceito de segurança que eu falei anteriormente. Aqui eu vou chamar um pouco agora aqui o meu amigo Igor para a gente falar um pouquinho sobre o ChatSync e como que a gente vem trabalhando, tá? Dentro da casa. Bom, pessoal, estão me ouvindo bem aí, todo mundo? Boa, maravilha. Clebão, depois fica aí mesmo, passa a palavra. Pessoal, meu objetivo aqui é o ser mais breve possível. Primeiro é um prazer estar com o Kleber aqui. Eu sou amigo do Kleber de trabalho mesmo, a gente se conheceu como consultor ali. Então, o Kleber, sempre quando todo mundo falava o nome de Kleber, para mim era um monstrinho. Todo mundo elogiava muito o Kleber, então aprendi muito como programador com ele no meu dia a dia. Devo muito a ele também, então é um prazer como amigo e também como profissional estar aqui hoje com vocês. Meu nome é Igor, sou diretor de inovação dentro da Prime Control. Assumi esse cargo há cerca de 6 meses atrás, mais ou menos. Tem sido um desafio muito interessante. Antes eu era founder de uma empresa voltada ao ecossistema de BTP, que é chamada Infinify. E nessa empresa a gente se destacou ali com algumas iniciativas de inovação, principalmente voltada a produto. Um dos produtos que a gente homologou na própria SAP foi o ChatSync, que aí depois vou dar a palavra para o Kleber, porque ele acabou assumindo essa aplicação dentro da Dexco, né? E com isso, o ChatSync foi o que deu ali uma notoriedade na época com a Infinity, justamente de como a gente validava o nosso serviço em cima de BTP, Integration Suite, integrações, CPI, voltada a produto. Então a gente pegou todo o conhecimento que a gente tinha em migração, implementação, AMS com BTP, enfim, Clean Core, e a gente consolidou tudo isso em um único produto. Em 6, 8 meses, eu palestrei para mais de 250 parceiros na América Latina da SAP, como um case real de implementação de um produto dentro da SAP Store, passando por toda a due diligence dela, toda a segurança da informação voltada ao ecossistema SAP, tá bom? Mas, Igor, o que no final das contas é o ChatSync, né? O ChatSync é um agente de automação que ele consegue pegar partes burocráticas, e isso eu me movimentar muito e atrapalhar, mas só para pontuar aqui, coisas burocráticas como sistemas SAP, sistemas Enterprise como um todo, para sistemas que não são tão burocráticos assim, pelo contrário, são muito democráticos, que seria a questão do WhatsApp, a questão de Slack, a questão de Teams e assim por diante. Então imagina, se eu consigo automatizar processos que são muito complexos no dia a dia da minha organização para um sistema que é muito simples, que tem 170 milhões de usuários ativos no Brasil, cara, o quanto que eu não consigo fazer para a eficiência do meu diretor, do meu C-Level, para a minha operação ali, que está na ponta, de fato, na rua, usando toda essa integração e todo esse landscape também de automações usando agentes de inteligência artificial. Um exemplo muito claro é a questão de Olerite. A gente até discutiu isso com a Dexco em um dos almoços que a gente fez. Imagina, a Dexco tem um número de colaboradores muito grande. Fazer extração de Olerite ou mandar o Olerite de forma automática para o meu colaborador, depois que eu paguei ele, pois já é uma automação. Ou até mesmo fazer agendamento de férias, com outro exemplo de RH. Né? Imagina que eu tenho ali o colaborador, vai vencer as férias dele daqui 90 dias. Eu mando uma mensagem para ele falando, cara, agenda suas férias. E a partir disso ele já faz o agendamento, já vai para o gerente dele, tudo isso via Teams, WhatsApp, assim por diante, para que eu possa fazer todo esse fluxo de forma automática. Tá?
Alguns exemplos aqui que a gente acabou construindo, e foi isso que a Dexco também implementou, foi a questão de aprovações de pedido de compra, contratos e também aprovações de requisições aqui via WhatsApp. Então, uma resolução um pouco baixa, mas imagina que o coordenador ele recebe uma notificação, essa notificação tem todos os detalhes ali do pedido que está pendente para aprovação, e ele pode aprovar, consultar ou até mesmo rejeitar esses pedidos, tá bom? Tudo isso integrando, de novo, sistemas Enterprise. Seja ele o próprio SAP ou o seu RP ali de mercado que você utiliza, Oracle ou outros sistemas que também têm compatibilidade, tá bem? Um outro exemplo que a gente colocou aqui é reset de usuário e senha. A gente pegou um caso onde você tinha um volume muito grande de reset de usuário e senha no dia a dia da empresa, e aí você acessava o chatbot via Teams, você também conseguia fazer essa automação de resetar o seu sistema Enterprise, o seu sistema S4HANA, ECC ou o sistema RP como um todo pelo Teams, tá bom? Bom, um outro exemplo muito claro, eu não sei se o vídeo vai rodar aqui, se quiser dar Stephanie, se quiser dar um play ali, ó, vê se vai rodar o vídeo, por favor. Isso daqui a gente apresentou para a Natura, tá, pessoal? E só para demonstrar aquele landscape que eu mostrei para vocês, que não necessariamente eu preciso ter atrelado o meu sistema ERP. Aqui nesse caso da Natura, a gente pegou um cenário que eles tinham um volume muito grande de chamados abertos. Esse volume deles, sei lá, os caras tinham 3 mil chamados somente de um módulo do SAP por mês. Eles extraíram essa base para a gente e a partir disso a gente usou a inteligência artificial para dar todo o contexto, para toda vez que um novo chamado era aberto dentro do Gira, dentro do ITSM dele, lia desse contexto dos outros 3 mil chamados que foram para a nossa base, onde a gente padronizou. Nesse caso, a Natura preferiu ter um chatbot dela mesma, então a gente desenvolveu como se fosse um chat GPT para eles, onde ele lia toda aquela base de conhecimento e retornava, olha cara, de acordo com a minha base de conhecimento, do cenário que tudo que você me passou, tenta fazer isso daqui que talvez resolva o seu problema. Mas não de forma que eu fui buscar genericamente na internet e passei para ele. Tem todo um contexto, tem todo um padrão. Agora imagina isso integrado com os agentes de inteligência artificial que eu mostrei lá em cima. Se eu identifico, por exemplo, que tem como eu padronizar, fazer uma automação para uma nota fiscal parada, por exemplo. Você já passou por isso. Quando a nota para, os caras querem matar todo mundo. Aí começa, meu. E, cara, o que eu já fiquei de madrugada com o caminhão parado é brincadeira. Cara, imagina se você consegue identificar esse padrão. O padrão foi identificado. Então eu consigo, primeiro, valido na Cefaz, a partir do agente de inteligência artificial, valido na Cefaz. O serviço está disponível? Pô, primeiro ponto. Se estiver disponível, tranquilo. Se não, eu já aviso a consultoria ou a própria empresa. Olha, pessoal, o serviço está indisponível. Segundo passo, pego e verifico se está travado no ERP, vejo se está travado no middleware. Tudo isso eu vou automatizando e criando mini blocos de agentes de inteligência artificial para ir executando. Se caso ele não conseguir resolver, pelo menos eu já mando uma análise pré-definida para a consultoria falando, eu tentei isso, agora, a partir de agora você se vira aí, abre agora a Room já com uma pré-definição do que é o problema, e aí você toca. Você já não vai no cenário 0, você vai para o cenário 1, 2 ou 3, porque o agente já identificou tudo isso e já criou ali alguma automação usando agente de inteligência artificial. Obviamente, tudo isso tem segurança. O ChatSync ele permite com que você coloque os usuários aqui para que você não possa qualquer pessoa entrar com o seu chatbot e fazer modificação. Então, eu vou trabalhando aqui a nível de governança, tendo isso aqui a gente colocou, por exemplo, no servidor da própria Dexco, onde eles têm toda a governança de quem está aprovando o pedido de compra, quem está resetando o usuário e senha, quais são os grupos de autorização, quais são os usuários, enfim, você pode fazer toda a modificação. Se o colaborador saiu amanhã da sua empresa, você removeu daqui, ele não consegue nem enviar e nem receber nenhum tipo de chamado via chatbot e assim por diante, tá? Isso daqui é uma das iniciativas que a Prime está focando agora. E o que a gente fez no começo do ano com a Dexco apresentou isso daqui num evento chamado BTP Experience, né? Para quem não conhece, o BTP é uma plataforma de desenvolvimento da própria SAP, e a gente viu total match entre o que eles tinham de roadmap juntamente com o produto que a gente desenvolveu. E a ideia aqui é justamente essa, com esse jantar e assim por diante, é pegar o que vocês têm de roadmap e começar a trabalhar. Existe uma mística, tô aqui, que eu já vou terminar minha frase para deixar você terminar. Mas assim, existe uma mística muito de inteligência artificial, né? Todo mundo está falando de IA. E de fato, a gente está implementando IA, eu como diretor de inovação ali na Prime, eu estou trabalhando muito com IA no dia a dia. Inclusive, posso dar 2 exemplos. Um exemplo que a gente foi também para a Natura na semana passada, a gente fez uma prova de conceito para eles de um produto muito interessante. Imagina na primeira reunião que eu faço com o meu usuário, mais voltado para a qualidade isso, tá? Não tanto para SAP. Mas na primeira reunião que eu faço com o meu usuário, eu já gravo minha reunião
transcrevo toda aquela reunião, uso toda a base de conhecimento que eu tenho, por exemplo, com 15 anos de Prime Control, trabalhando com desenvolvimento de casos de teste, por exemplo, e também do própria massa de dados que o cliente tem a nível de Azure DevOps ou Jira, e a partir disso eu já crio de forma automática os casos de teste para ser executado. Pô, já é um acelerador. Então a inteligência artificial ela entra muito mais acelerando as coisas do que substituindo totalmente a nível de colaborador, de demissão e assim por diante. Se vocês conseguem entender isso como acelerador e apoio, e acho que um termo muito interessante é o Copilot da Microsoft, é um copiloto. Eu tenho ainda um piloto que são os desenvolvedores, a área de negócio, mas a inteligência artificial entra como um copiloto. Outro exemplo de QA, para não roubar tanto tempo aqui, é justamente a questão que a gente desenvolveu de criar um script automatizado, cara. Imagina que eu estou ali no meu dia a dia, a mesma reunião que eu faço, o levantamento, a transcrição dos dados, eu uso para poder pegar aquela informação que o usuário está executando de ponta a ponta e, cara, eu já crio o teste automatizado para ele, já crio o script de forma automática. Ou como? Abro um navegador simulado e o cara vai executando ponto a ponto e já vai escrevendo o script. Isso a gente testou, a gente apresentou para a Natura na semana passada. Cara, uma solução fenomenal. Substitui tudo? Não substitui, mas acelera em 50%, 60% no mínimo as questões de inteligência artificial, de desenvolvimento de script dentro da empresa. Como diretor de inovação, quando eu assumi a área, a gente tinha 5 pessoas como front-end. Hoje a gente tem somente uma pessoa e está conseguindo tocar a operação de forma completa, sem precisar de nenhum outro apoio ali na questão de front-end. A gente pegava uma demanda que custava 100 horas, a gente fazia em 30 horas hoje com IA, com Lovable, outras ferramentas que eu posso mandar no grupo depois para vocês, como a gente utiliza as ferramentas no dia a dia. Tá? Isso é uma das coisas que a gente está desenvolvendo, existem várias outras, tá? Essa questão de QA, tem questões de BTP também que a gente está desenvolvendo no dia a dia, converter Z para BTP, com Clean Core, com tudo. A IA realmente veio para mudar, e eu tenho um paper que eu posso mandar no grupo para vocês depois, como exatamente a IA pode impactar a operação. Não é substituindo, mas sim apoiando, e é isso que a gente está fazendo com a Dexco e com os nossos clientes. Pegando o roadmap de vocês, colocando debaixo do braço e executando com Prime Control, com parceria, para que a gente possa criar uma empresa mais inteligente. Tá bom? Pessoal, vou passar aqui agora pro Clebão, roubei muito tempo. Passei? Ah, não, você já está com o microfone. Está aqui comigo já. Qualquer coisa vocês me chamam, a gente vai conversando, vou estar aqui até o final da noite. Obrigado, pessoal. E aí, até resumindo um pouco do que o Igor disse, né? Então, novamente, sobre aquela transformação da experiência do usuário, o nosso C-Level também é um usuário nosso de tecnologia. E aí ele também tinha toda a morosidade, muitas vezes, do processo clássico lá, da transação SBWP, o Fiori My Inbox. E aí a solução aqui da ChatSync, ela deu total match, porque esse usuário ele precisava aprovar e listar os seus itens a aprovar de qualquer lugar. Então ele não tinha aquele tempo todo de logar no SAP, de fazer o processo. E aí, em parceria com a Prime mesmo, nós implantamos o ChatSync, tá? Começamos no modelo de POC, mas agora já estamos em modelo produtivo, tá? Então agora os nossos aprovadores o C-Level já consegue fazer essa aprovação por lá. E basicamente a ideia foi realmente mudar e agilizar a experiência do nosso usuário final nesse âmbito de aprovações, tá? E aí na parte de inteligência artificial, né, complementando um pouco daquela estratégia que nós falamos sobre a utilização das boas práticas da SAP, a gente implementou na Early Preview porque recém agora a SAP lançou a tradução para português do Brasil, mas nós implantamos também a Joule na parte de SuccessFactors. Então agora o nosso colaborador ele já consegue editar as suas informações, visualizar a sua hierarquia, realizar todos os intents utilizando a Joule já nessa versão de Early Preview. Depois nos últimos slides eu vou falar sobre o nosso map, mas também já é um planejamento nosso que a gente vai fazer para esse ano também, ou no máximo no ano que vem implementar isso já na esteira produtiva, tá? E aqui um pouquinho do que a gente, né, tem planejado, tem em execução, inclusive nesse momento, e o que nós temos aí para esse ano, tá? Estamos nesse momento atualizando para 2023 FPS 03, também para beber de todo aquele ponto que nós falamos de inteligência artificial, naquele primeiro pipeline utilizando a Joule, tá? Estruturamos os nossos testes iniciais, né? Então a gente também está passando por um ano de reforma tributária, as meninas vão falar sobre isso daqui a pouco, então a gente vai utilizar, a gente estruturou todos os testes e vamos utilizar o Tricent CCT para fazer esse trabalho. Os nossos amigos de arquitetura também, da arquitetura EA, estão... aquilo que eu falei das capabilities, toda a parte de processos da Dexco, estão catalogando isso via LeanIX, tá? E aí o Signavio apoiando isso também para gerar a cadeia de valor. Pretendemos realizar também o Go Live, né, da Joule, agora em ambiente não só no Early Preview, mas agora em ambiente produtivo.
Se tudo der certo também, a gente, né, um pouco mais, numa próxima experiência a gente pode falar sobre isso, mas habilitar que aquele nosso cliente, o usuário final mais especialista, ele consiga criar suas próprias aplicações. A gente sabe que muitas vezes os nossos departamentos de TI eles são pequenos e nem toda tecnologia e toda necessidade precisa de uma consultoria trabalhando. Então a SAP tem o Build Apps e o Process Automation, que são ferramentas de low code, no code. A nossa intenção é também implementá-las, se tudo der certo ainda esse ano, se não no próximo ano, tá? E aqui um outro checkzinho que nós tivemos são os casos de automação junto com a ChatSync, né? Com o pessoal da Prime, implantamos aí já. Agora a ideia é só rampar cada vez mais casos de uso para a solução, tá? E é isso, pessoal. Agradecer. Obrigado pelo tempo de vocês e qualquer dúvida, tô por aqui, tá, pessoal? Olá, boa noite. Tudo bem? Bom, meu nome é Juliana. Eu vou trazer um pouco de reforma tributária para vocês. Eu sei que é um assunto complexo, não é um assunto tão atrativo, ele é chato, muita gente não gosta. Tá? Mas eu vou tentar ser o mais rápido possível. Fiquem à vontade para questionar, tá? Qualquer dúvida. Eu sei que terão muitas, tá? Se não quiserem perguntar agora, tudo bem, podem acionar depois, tá? Eu trabalho já há 15 anos, né, na área fiscal e tributária, né? Agora estou atuando também na área de QA. Então, assim, eu tento sair do tributário, mas o tributário não sai de mim. Eu costumo falei isso inclusive hoje. Né? Então, a gente já tem aí uma experiência já nessas mudanças que estão tendo, né? Porque desde 1970 as regras tributárias são movidas a mudanças e a novidades. Eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho do cronograma da reforma tributária, porque, embora seja um assunto novo, ela já vem se estendendo desde 2023. Então, assim, agora, nos 45 do segundo tempo, o pessoal, né, está todo afobado, mas já vem vindo assim há alguns anos. Vou apresentar algumas publicações da SAP Notes, tá, para vocês também terem noção de como a SAP está se comportando, tá, diante de todas essas mudanças na tributação do país, os impactos no outbound e inbound, tá, porque também diante do SAP, de todas as mudanças vão ser impactados, tá? E o papel da qualidade, diante de todo esse cenário de mudanças, o que a gente pode ajudar e acrescentar para vocês. Aqui a gente tem o cronograma, como eu disse, começou lá em 2023, né, a discussão, na verdade, já vem anteriormente, em 2026 foi publicada a emenda constitucional, a 132, que é referente a essa promulgação da reforma tributária. Então, a partir dali, ficou realmente oficializado o início da reforma tributária. Até então, só vinha sendo discutido sobre isso, mas não sabia-se o que seria, né? Aqui vocês podem observar que o quê? 2023 foi publicado, e 2024 e 2025 foi o quê? Separado para o quê? As aprovações e discussões das leis. Aprovações de todas as complementares, ordinárias, regulamentadoras de toda a reforma tributária em si. Tá? Lembrando que isso sempre envolve o país inteiro. Tá? Então, tipo, não consigo falar assim, qual o impacto de um determinado estado. Será um impacto geral. Tá? Aí depois, em 2026, a gente tem, então, 2024, a gente já rodou um pouco, né? Quem já não fez nada tem que começar a fazer. 2025, agora são aprovações das leis, tá? E agora 2026 vai ser o primeiro go live já dessas atualizações. Tá? O que será feito em 2026? As aplicações das alíquotas únicas de 1%, 0,9% para a CBS, que é o imposto novo que está entrando, tá? E 0,1% para a IBS, que também é um imposto novo que está entrando. Juliana, mas a gente vai ter mais impostos, então? Na verdade, não. E também a gente não vai substituir os impostos. Eles são, gradativamente, eles serão, na verdade, substituídos. Então, assim, eu só tenho um exemplo. 5% de um imposto, a partir de 2026, eu vou recolher 4% daquele imposto e 1% do CBS. O total, a carga tributária, ainda será 5%. Tá? Mas, assim, gradativamente. Em 2027, aí a gente terá toda essa carga tributária entrará em vigor totalmente. Então, assim, de 2026 para 2027,
Quais serão os impactos? Teremos que trabalhar com 2 tipos de impostos, por exemplo. Teremos o PIS/COFINS e teremos CBS. Teremos ICMS e ISS, teremos o IBS. Então, assim, não é simplesmente uma alteração. Não teremos mais o ICMS e teremos o CBS. Na verdade, teremos que trabalhar com ambos os impostos. Aí, depois, tem todas as atualizações. 2028 serão para atualizações e emendas também. 2029 a 2032, as alíquotas de ICMS serão reduzidas gradualmente, como está sendo em 2026, para o PIS e COFINS. É meio confuso, eu sei, mas é uma sopa de letrinhas, né? Mas, assim, é bem básico mesmo, né? O pessoal que é mais da área tributária entende, assim, o impacto. E depois, lá em 2023 e 2033, o IBS entra em vigor totalmente. Aí será extinto o ICMS e o ISS. A SAP está fazendo o quê para ajudar a gente? Já vi sorrisos aí, tem gente que adora. Ela, na verdade, ela teve assim uma atuação bem rápida diante da reforma tributária, né? Ela começou assim, várias atualizações e SAP Notes sendo aplicadas. Aí a gente ficou questionando assim, por quê, né? Já estava pronto? Na verdade, o nosso sistema novo de tributação será bem parecido com o sistema canadense. Tá? Então, eles conseguiram replicar muitas coisas do sistema canadense para o brasileiro, então conseguimos adiantar bastante coisas. Aqui eu não vou falar de todas as SAP Notes para vocês, né? Mas assim, tem bastante. A primeira ali são os pré-requisitos, que é uma coisa bem importante, porque somente aplicar a SAP Note eu vou conseguir, vou atender, vou estar adequado a tributar as tributações novas? Não necessariamente. Tá? Então, tem vários requisitos que precisam. A SAP ela recomenda que esteja na última versão do sistema, mais atualizado, né, para que realmente seja aplicado com eficiência e tudo mais. Então, é aquilo. É um risco. Né? Vamos aplicar? Não vamos? Vamos só ir nas SAP Notes? Aí, depois, corre-se o risco do quê? Aplica uma SAP Note, aparece o pré-requisito anterior, daí tem que aplicar a SAP Note manualmente. Aquilo que a gente já costuma saber, né? Mas assim, aí aqui a gente tem uma SAP Note que é a central, que todas as notas SAP serão publicadas ali. Tá? Então, tá fácil para você conseguir acompanhar. Mas, assim, realmente, existe um trabalho a ser feito. Né? Não é simplesmente chegar lá e aplicar uma SAP Note. Não é falar assim, isso é um trabalho de TI. Não, isso é um trabalho de tributário. Na verdade, é um conjunto dentro da empresa. Tem todo um estudo a ser feito antes. Né? A gente precisa da colaboração do TI, a gente precisa do tributário, precisa do fiscal e precisa do jurídico. Porque tudo isso impacta justamente em price também. Porque, assim, quando eu mudar o imposto, como que isso vai impactar na precificação lá nas tabelas do SAP? Então, não é somente substituir, pode ser que transforme a gente em não tão atrativo. Tá? Então, precisa ter todo um estudo anterior a isso. Aqui eu trouxe as 2 últimas SAP Notes. Tá? Uma falando realmente sobre a substituição, as instruções ali para alterar os impostos, da Tax BRA e Tax BRJ. São 2 tabelas bem importantes do SAP, que ajudam a precificar e ajudam a puxar todos os cálculos dos impostos, né, para as notas. Aqui tem uma SAP também, uma nota SAP foi liberada agora em junho, que é referente ao tamanho do código, né, do status, que é o status que vem da Receita Federal. Isso aqui impacta também nas emissões das notas. Então, quando ela retorna para a gente com o status lá, é isso aqui. Isso aqui é bem importante, tá? Porque vai envolver várias outras tabelas. A J1 BNFDoc, entre outras. Então, assim, atenção para esse momento, né? Então, as notas SAP, as aplicações delas são importantes, mas ela requer bastante atenção. O que muda no DRC, outbound e inbound? O mapeamento dos novos campos. Tá? Por quê? Porque, juntamente com essas alterações, a Secretaria da Fazenda está publicando também várias outras alterações lá. Então, o esquema de XML será todo reestruturado. E isso terá um impacto grande. No painel de DRC lá, então, quando você vai entrar e fazer uma simulação,
Né? Alterando-se o código de 3 para 4, vai alterar aquelas tabelas que eu falei no slide anterior. Então, assim, não é simplesmente altero e vai dar certo ou não. Né? Tem toda uma tratativa. Mas, enfim, não vou me aprofundar sobre isso. Além dessa alteração, vamos ter alterações também no cockpit para receber os novos campos, porque essa alteração é tanto para a saída quanto para a entrada. Então, assim, eu consigo resolver, dependendo do meu ramo de negócio, com um ajuste. Se eu não tenho PIS/COFINS, se eu não tenho IPI. Mas e as compras? As compras, elas são mais variáveis. Normalmente, todos os negócios têm compras variáveis. Né? Você não compra somente um tipo de coisa. Então, você compra material para consumo, você compra material para uma reforma. Então, tudo isso tem que estar bem reestruturado dentro do painel lá do DRC para atender as legislações. Né? Em resumo, as atualizações ali, eu coloquei só uma observação. Né? As atualizações ali são mesmo referente à estrutura e definição dos documentos, dos campos do XML, tá? que envolve tudo isso aí. As recomendações. Né? As recomendações são importantes. Recomendamos uma análise detalhada das mudanças específicas do seu negócio. Então, como eu disse no início, cada negócio precisa fazer um estudo interno dentro da sua empresa, né, para entender os impactos reais que terão. Né? E, assim, poder atender a legislação para cada um e nenhum sair em prejuízo, por assim dizer. As alterações das alíquotas de base de cálculo haverão para todos os impostos, tá? Exceto IR e INSS não se fala, tá? A gente está falando de impostos federais, estaduais e o ISS municipal. Mas, assim, haverão, e isso aí pode significar, né, que no SAP ali os impostos e os cálculos precisam ser revistos. Por quê? Uma vez que eu tenho uma J1B Tax, né, que está lá configurado para eu fazer tipo São Paulo, 18%, né? A partir do momento que tiver essa reestruturação, a alíquota pode mudar e cada negócio precisa saber. Ajuste nos processos de recolhimento, que é aquilo que eu tinha falado anteriormente, né? Para o embalde precisa refletir corretamente os impostos de entrada das mercadorias. A gente precisa garantir que os documentos de entrada estejam, né, corretos, seguindo o esquema da legislação. Né? E para o outbound também, quando a gente emite uma nota. Né? Emite uma nota, tem que seguir todas as legislações e ter todos os campos. Por quê? Pode ocorrer de que a nota seja recusada, fique parada. E, às vezes, não é problema interno. Às vezes, é erro de layout ou de não estar sendo atendido à legislação vigente. Aqui as novas regras de tributação. Algumas operações podem passar a ser tributadas de forma diferente. O que a gente fala? A gente vai pagar mais, vai pagar menos, vai pagar a mesma coisa. Alguns continuarão pagando a mesma carga tributária. Outros departamentos ou setores terão variações. Pouco para mais, pouco para menos. Isso por quê? Devido a novas regras de benefícios fiscais para alguns itens. Então, realmente, aquilo é regra de negócio. E a integração dos sistemas. Como que isso vai impactar? Se eu arrumar só o SAP, vai estar ok? Não vou ter mais com o que me preocupar? Não. A integração com os sistemas, como que eu faço? Normalmente, a parte fiscal e tributária usa-se muitos de SPED, REINF, EFD, ECD. São obrigações acessórias à parte. Então, isso também pode ser impactado. Porque eles buscam de uma determinada tabela, um imposto, e, neste momento, com a integração... Nesse momento, com a tributação diferenciada, a integração pode ficar comprometida. Então, é mais uma preocupação que a gente tem dentro do SAP. Tá? Aqui eu coloquei alguns pontos, né? Porque não só coisas ruins nós temos impactos positivos. que teremos? Redução na carga de impostos, possivelmente sim. Tá? Redução da carga tributária, diminuição de impostos sobre produtos e serviços, diminuição de custos dos materiais, simplificação das regras específicas para os medicamentos, ajuste na cobrança de ISS, PIS e COFINS. Para o setor bancário seria bom, né? Porque ele vai ser bom, vai reduzir aí a alteração da carga tributária, vai melhorar as margens de lucro, né? E vai, teoricamente, ajudar os investimentos. Ramo alimentício também teremos aí uma probabilidade de redução na base de cálculo, né, na redução.
Então, isso é bom. Então, vocês podem observar que tipo tá meio ligado, né? O agro vai ter, alimentício vai ter, varejo vai ter. Então, uma coisa vai ajudar a outra. Então, quando eu consigo baixar a carga tributária de um setor, isso impacta nos demais. E nós, particularmente como consumidores finais, também seremos, né, beneficiados com isso. Agora aqui, o que é o nosso papel de qualidade nisso tudo, né? O que a gente pode ajudar e o que é importante, né, para vocês? O que a gente orienta realmente para vocês? Aqui a gente consegue desempenhar um papel fundamental para a gente garantir realmente os processos, sistemas e informações que estejam adequados. Então, assim, a partir do momento que vocês aplicarem todas as SAP Notes, olhou lá, está tudo ok, está atualizado o meu sistema, SAP Note aplicado, é difícil demandar uma equipe para garantir a qualidade do sistema, porque eles estão na operação. Como que você tira alguém da operação e deixa full time? É aí que a gente consegue entrar e ajudar. Fazendo o quê? Testando todo o sistema, vendo se estão adequados, vendo se estão seguindo as adequações e as regras tributárias e rodando como deve rodar para atender o negócio. Tá? Então, a gente tem aqui uma abordagem de QA, né, de cenário, para auxiliar os mapeamentos críticos e antecipação dos possíveis problemas. Outro ponto aqui que eu costumo falar é que, às vezes, a operação está rodando e não tem uma noção que ali dentro tem um ponto crítico. Né? Tipo um conta e ordem. Mas eu uso muito raramente. E aquilo lá tem que ser feito manual. Diante dos testes, a gente consegue verificar e consegue até automatizar esse ponto. Então, é uma coisa que pode ser melhoria também. No dia a dia, ele roda ali na operação. Mas ele pode rodar melhor, rodar mais fácil, com mais eficiência, com mais qualidade. Né? E aí, em resumo, a qualidade é essencial, né, para implementações das mudanças da reforma, que sejam bem-sucedidas e tragam os benefícios esperados. A gente conta realmente como oportunidade a reforma tributária para todos os negócios. Tá? Realmente, a gente vai ter trabalho, vai dar burburinho, não vai ser tão simples, né? Mas, assim, é uma oportunidade. Então, rever os negócios, rever as alíquotas, rever processos, né? E usar o sistema sempre a favor do negócio, gente. Porque tem muita gente que tem o SAP lá e não usa toda a sua funcionalidade. Por falta de conhecimento, falta de tempo realmente de aplicar as coisas que tem ali. E aí que a gente consegue ajudar, entra e fazer lá, né, a nossa parte. Olha, vocês estão fazendo isso aqui, tá bom, mas tem uma forma melhor de fazer. Tá? Eu sei, eu trabalho no dia a dia, eu sei que quando a gente está no dia a dia, eu não consigo enxergar oportunidades. Quero fazer e pronto. Né? Mas existem possibilidades. Aqui eu vou deixar para vocês as redes sociais da Prime e uma comunidade da Prime Control para vocês entrarem. Se quiserem participar, fiquem à vontade. Tá? E fico à disposição para perguntas, se quiserem me mandar depois. Obrigada. Bom, pessoal, obrigado aí, Clebão, Ju. Acho que temas extremamente relevantes para o cenário atual que a gente está vivendo. Ficamos à disposição de vocês e espero que vocês aproveitem aí um pouquinho mais do vinho, um jantar agora. Vamos fazer algumas trocas ricas aí. Estamos à disposição. Cada mesa tem aí um representante da Prime e para nós é um prazer recebê-los aqui, pessoal. Gratidão, muito obrigado.